Olá amigos, olá seguidores do Que História é essa, Max? Sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar de uma figura emblemática. Vamos falar da verdadeira biografia de Donald Trump. Sim, ele é o magnata, o showman, foi o 45º presidente dos Estados Unidos e hoje é o 47º novamente, substituindo a Biden. Se você gostar do nosso enredo, da verdadeira biografia de Donald Trump no Que História é essa, Max, clique no sininho e venha fazer parte conosco desse mundo de conhecimento, curiosidades e fontes de informação. Donald Trump é sinônimo de riqueza, controvérsia e poder, mas por trás do cabelo loiro inconfundível e do slogan Make America Great Again, quem é Donald John Trump? Nesta edição de A Verdadeira Biografia, vamos mergulhar na vida de um homem que transformou a arte de fazer negócios em uma marca pessoal, e a marca pessoal em uma revolução política. Prepare-se para descobrir os fatos menos conhecidos, as vitórias estrondosas e os escândalos que moldaram a trajetória de um dos homens mais polarizadores da história moderna. Eu poderia dizer no nosso vídeo, ou começar o nosso vídeo falando o herdeiro de Queens. Sim, Donald Trump nasceu em 14 de junho de 1946 no bairro de Queens, Nova York. Ele não começou do zero. Seu pai, Fred Trump, era um construtor e incorporador imobiliário de sucesso, focado em moradias de classe média em Queens e Staten Island. A disciplina foi imposta cedo. Aos 13 anos, após problemas de comportamento na escola, o jovem Donald foi enviado para a Academia Militar de Nova York. Anos de rigor militar e competição moldaram sua personalidade. Ele se formou na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, uma das escolas de negócios mais prestigiadas do mundo. Mas o que ele realmente queria era sair das sombras do pai e do Queens. Ele queria Manhattan. Em 1971, ele assumiu o controle da empresa familiar, rebatizando-a de The Trump Organization. Seu primeiro grande movimento, o projeto de renovação do Commodore Hotel, perto da Grand Central Station. Sim, ele transformou um hotel decadente no luxuoso Grand Hyatt New York. Um marco que estabeleceu como um player sério no mercado imobiliário de Manhattan. Eu poderia dizer que Trump é o magnata do brilho e do excesso. Os anos 80 foram a era de ouro de Trump. Ele não apenas construía edifícios, ele construía a marca Trump, a Trump Tower, inaugurada em 1983. Era o epítome do luxo e do excesso, com seu átrio dourado e mármore rosa. Mas o império não se limitava a Nova York. Ele se expandiu para Atlantic City, com cassinos como o Trump Taj Mahal, na época o maior cassino do mundo. Ele era o rosto do sucesso americano e ele sabia disso. Mas o excesso trouxe a queda. No início dos anos 90, o Império Trump estava à beira do colapso. Dívidas astronômicas, principalmente ligadas aos cassinos de Atlantic City, forçaram-no a declarar múltiplas falências corporativas. Apesar das falências corporativas, Trump conseguiu manter sua fortuna pessoal e sua marca intacta. Ele era um mestre em usar as leis de falência para reestruturar dívidas, deixando os credores com um prejuízo, mas mantendo o controle de seus ativos mais valiosos. A virada veio com a televisão. Em 2004, ele estreou o reality show The Apprentice, ou O Aprendiz. Seu bordão, You are fired, você está demitido, o transformou de magnata imobiliário em uma celebridade nacional. A marca Trump estava mais forte do que nunca. Como foi a transição para a política? A política sempre foi um flerte para Trump. Ele considerou candidaturas em 1988, 2000 e 2012, mas foi em 2015 que ele desceu a escada rolante da Trump Tower e anunciou sua candidatura à presidência, chocando o establishment político.
Sua campanha foi marcada por comícios lotados, uso massivo das redes sociais e uma retórica direta e muitas vezes controversa. Ele se posicionou como um outsider, um empresário que queria drenar o pântano de Washington. A vitória de 2016 contra Hillary Clinton foi um dos maiores choques políticos da história moderna. Ele venceu com o colégio eleitoral apesar de ter perdido o voto popular. Um dos pilares de sua campanha foi a promessa de construir um muro na fronteira com o México e retórica anti-imigração. Isso polarizou o país e gerou debates acalorados sobre o futuro da América. O mandato presidencial de Trump, de 2017 a 2021, foi tão turbulento quanto sua campanha. Ele implementou cortes de impostos significativos, nomeou 3 juízes conservadores para a Suprema Corte e renegociou acordos comerciais internacionais. No cenário global, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima do acordo nuclear com o Irã. E sua política externa foi caracterizada pelo America First, América primeiro, priorizando os interesses domésticos acima de tudo. Trump se tornou o único presidente da história dos Estados Unidos a sofrer 2 processos de impeachment. O primeiro por abuso de poder e a obstrução do Congresso, relacionado a um telefonema com o presidente da Ucrânia. O segundo foi por incitação à insurreição após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Ele foi absolvido em ambos. A derrota nas eleições de 2020 para Joe Biden não encerrou sua carreira política. Trump se recusou a aceitar o resultado, alegando fraude eleitoral generalizada, o que levou a uma série de desafios legais e a sua segunda candidatura presidencial. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Entendedores entenderão. O legado e o futuro. O legado de Donald Trump é complexo e ainda está sendo escrito. Para seus apoiadores, ele é um herói que desafiou o status quo e trouxe prosperidade econômica. Para seus críticos, ele é uma ameaça à democracia e à estabilidade global. Em 2024, Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime, em um caso envolvendo pagamentos de suborno. Apesar disso, sua popularidade entre sua base de eleitores permaneceu inabalável. Do herdeiro imobiliário ao magnata de cassinos, estrela de reality show e finalmente líder do mundo livre, a vida de Donald Trump é uma saga de ambição sem limites. Ele provou que a marca pessoal, a controvérsia e a comunicação direta podem ser o quê? Ferramentas políticas mais poderosas do que a experiência tradicional. Donald Trump é a personificação do sonho americano, levado ao extremo. O homem que, para o bem ou para o mal, reescreveu as regras da política e dos negócios. E você, o que pensa sobre a verdadeira biografia de Donald Trump? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou desta análise, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Que História é Essa, Max? E ativar o sininho para não perder a próxima biografia. E antes que alguns espalhadores de fake news ou pessoas meio acéfalas venham fazer críticas sobre o conteúdo, tudo isso foi pesquisado na Wikipédia com Donald Trump, na BBC News Brasil, Trump, a trajetória do empresário que mudou a política, também na CNN Brasil, sob o tópico Relembre os fatos mais marcantes da trajetória de Trump, e ainda, no G1, 6 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump. E Politize, Donald Trump, história, carreira e vida política. E não é o país, Donald Trump, uma história de poder e dinheiro em imagens. Fica aqui o meu abraço, ficam aqui as minhas saudações, espero encontrá-los por aqui novamente, e uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite. Tudo vai depender do horário e do país em que você está nos assistindo. Até mais, pessoal.